Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Aproveite e pegue o livro para acompanhar todo o vídeo e vão lendo também o conteúdo para assim vocês entenderem. E depois, como vocês sabem, tem a atividade que vocês devem fazer, tirar foto e mandar para mim via e-mail ou WhatsApp. Então vamos juntos para mais uma aula de Ciências? Bem, turma do 9º ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai aprender conteúdo novo. Bora lá? Hoje a gente vai aprender sobre reações químicas. Não sei se vocês já observaram algumas questões que ocorrem no nosso cotidiano, que está ligado a quando a gente pega uma substância e acrescenta outra, a gente vê a formação de algo que não estava ali. Então, é isso que a gente vai estar vendo na nossa aula, o que são transformações químicas, o que são as reações químicas. Então, a partir daí, a gente vai refletir a primeira situação que é trazida a partir do livro didático de vocês, da página 68, que fala sobre Daniel, que Daniel tinha uma bicicleta e ele foi ao supermercado comprar um material para fazer um bolo, que esse bolo ia ser levado para a casa de um primo dele quando ele viajasse. Então a mãe dele mandou comprar os ingredientes e ele só percebeu que deixou a bicicleta, ele só lembrou do lado de fora da casa quando chegou de retorno da viagem. Então a partir daí ele percebeu que a bicicleta tinha algo diferente quando ficou lá fora, que ela ficou enferrujada. Vocês sabem por que acaba acontecendo a formação do ferrugem na bicicleta de Daniel? O que fez com que ela tivesse alguma alteração para a formação do ferrugem? E o que seria esse ferrugem? Por que ele foi formado? E qual foi a transformação do material que houve para ocorrer o ferrugem? Esse é o ponto de reflexão aí que a gente pode perceber com a questão da bicicleta de Daniel. A bicicleta de Daniel ficou exposta ao tempo e essas alterações provocou algo nos metais que estavam na bicicleta de Daniel, por ter deixado ali por vários dias expostos a questões do tempo. Então, a partir daí, a gente vai perceber que as substâncias, quando elas combinam-se com umas com as outras, elas têm a tendência a formar novas substâncias, a formar outras substâncias que não estavam no início, na composição daquele material. Quando a gente compra a bicicleta numa loja, a gente não vê ela com ferrugem, só se ela já foi exposta a agentes do tempo. Mas quando a gente traz para a nossa casa, e se a gente deixa exposta à chuva, a gente vai perceber a formação do ferrugem, que é uma substância, um componente que não fazia parte da bicicleta, que vai ser formado a partir das ações do tempo. E essa transformação e essa reação química se dá pela questão do contato do ferro, da bicicleta, que é um metal, com a umidade e o ar. E isso faz com que ocorra uma transformação desse material, formando um novo componente, uma nova substância, que é o ferrugem. E como nós podemos saber que houve uma reação química? Existem evidências que comprovam diante de alguns componentes, diante de alguns materiais, que houve uma transformação química. No nosso cotidiano, a gente pode perceber isso. A gente percebe, por exemplo, com o amadurecimento dos alimentos, na questão da cor, do sabor desse alimento. Então, vai haver ali a formação de novas substâncias e componentes que vai mudar a cor do alimento, que vai mudar o sabor dele. Às vezes a gente pega um alimento que, quando ele está verde, ele ainda não está amadurecido, a gente vai ver que ele tem um saborzinho azedo, ele está ali, não está tão
adequado para o consumo dentro do nosso paladar. E quando ele está maduro, ele vai ter uma textura, uma cor e um sabor totalmente diferente. Assim acontece com o cozimento de alguns alimentos também, como no caso do ovo, que a textura dele muda, o sabor também, a consistência fica diferente, né? E o odor do ovo também varia. A questão da emissão de luz, de calor, quando a queima de madeira é uma evidência também que houve uma reação química. E a questão do mau cheiro nos alimentos, quando a gente cozinha um alimento, deixa fechado, né, na panela, quando passa alguns dias que a gente abre, tem aquele odor diferente, é uma evidência de que houve uma transformação. O alimento não está mais como a gente tinha deixado. Então, houve a formação de novas substâncias ali, provavelmente por conta das bactérias do ambiente, que acabou formando novas substâncias e deixando aquele alimento impróprio para o consumo. Então, tudo isso são evidências e que mostra que a reação química, né? Então, vai desde da questão da mudança de cor, de consistência, até mesmo a formação de gases e substâncias insolúveis. A luz, a absorção também e liberação de calor. Toda transformação que você verifica em um material é uma reação química. É a partir daí que a gente vai perceber, pessoal, que existe uma questão diferente. Quando a gente fala em transformação, a gente está falando em mudança, né? Em mudar algo. Mas nem sempre essa mudança significa que é uma reação química. Por exemplo, um fenômeno químico é diferente de um fenômeno físico. Por exemplo, quando a gente para observar cubos de gelo que estão ali no estado sólido e vão para o estado líquido, né? Passa por processo de fusão por conta de receber calor do ambiente. Esses cubos de gelo, ele vai apenas mudar a forma física, né? Ele só vai estar ali saindo do estado sólido para o líquido, não está mudando sua composição, ou seja, a água vai estar no estado sólido e vai para o estado líquido, então continua sendo a água. Não houve uma reação química, houve uma mudança no estado físico da água. Já quando a gente para ver o exemplo da madeira, a madeira, quando ela é aquecida, que ela recebe a chama do fogo, a gente vai perceber que ela forma uma nova, fica de outra forma, né? Ela vai se apresentar de outra maneira. Por exemplo, a madeira, depois da combustão que ocorre entre o oxigênio em contato com as chamas, as lavaredas que vai estar ali na madeira, vai formar o carvão, ou seja, o carvão não estava no início, ele vai ser formado depois. Eu tive que pegar a madeira, pegar também a chama, né? Provocar um calor para aquela madeira e assim, em contato com o oxigênio, haver a combustão para a formação de um carvão. Então, esse carvão ele não estava ali no início, então houve a formação de uma nova substância. Então, toda vez que a gente fala em uma reação química, em uma transformação química, a gente está falando que houve a formação de novas substâncias que não estavam no início da minha transformação química. Já a transformação física, como eu já falei para vocês, a água não vai deixar de ser água, ela não muda a sua composição, só muda a sua forma física. E as reações químicas, né? A gente vai perceber aí, como exemplo da água, a gente vai ter como exemplo, tomar ela como exemplo aí para entender a reação química, como ocorre. Então, a gente vai ter aí, verificar que a água ela não é formada pelos elementos químicos isolados do hidrogênio e oxigênio. A água, gente, ela é formada por substâncias
de hidrogênio e oxigênio. A gente vai ver aí, observar, que são 2 átomos de hidrogênio, né? A fórmula molecular da água é 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E aí a gente vai perceber como é que essa água é formada, né? Se ela é formada por 2 substâncias, que é o hidrogênio e o oxigênio, o que acontece para que a água seja formada? Então, observando mais abaixo, vocês vão observar que a gente tem as substâncias, né, de hidrogênio, que vão estar sendo somadas com a substância de oxigênio. E aí vai haver uma quebra dessas ligações, tanto dos hidrogênios, tanto como também do oxigênio. E após a setinha, que é como fosse um sinal aí de igual, a gente está somando, e após a igualdade, que aí é colocado essa seta, a gente vai ter o resultado, a soma do hidrogênio com o oxigênio. Resultou em quê? Resultou na água, na molécula da água. E aí, a gente vai ter H2O, que vai ser aí numa proporção aí que a gente geralmente fala logo do início, que é de 2 para 1, né? Mas quando a gente coloca isso na forma de equação, a gente observa que vai ser formado 2 moléculas de água, que essas 2 moléculas vai ter em sua composição o quê? 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, vocês vão percebendo aí que existe a quebra das substâncias de hidrogênio e oxigênio que vão formar a molécula de água, que não estava no início, né, da nossa soma. No início da nossa soma, só tem hidrogênio e oxigênio. Quando eles se juntam, é que vão formar a molécula da água. Então, a água, ela também é o resultado de uma reação química. E a equação química, pessoal, ela é uma forma escrita para representar e descrever como acontece as reações químicas. E as equações químicas, elas têm uma linguagem universal. Então, na obtenção da água, a gente pode ler da seguinte maneira. A gente vai ler que 2 moléculas de hidrogênio reagiram com a molécula de oxigênio, produzindo 2 moléculas de água. Então, a gente vai ter 2 moléculas de água aí. Lembrando que a combinação de substâncias geram outras propriedades totalmente diferentes das anteriores. Mais adiante, a gente vai ter a representação das reações químicas. Então, quando a gente fala na representação, a gente vai ler o que tem uma equação química. Mas antes, para a gente entender o que tem nessa equação, a gente vai verificar, né, alguns pontos que são de extrema importância. Então, eu peço que vocês observem e analisem isso com cuidado. Então, é necessário conhecer as linguagens e os códigos da química para interpretarmos e representarmos graficamente essas reações químicas. Então, em uma reação química, as substâncias que vão sofrer uma mudança, que vão sofrer uma transformação, elas são sempre chamadas de reagentes. E o resultado, né, o que vai ser formado dessa união dos reagentes, é o que a gente chama de produtos. Então, observando aí essa imagem, a gente vai ter num tubo de ensaio uma reação química que vai acontecer entre ácido clorídrico e zinco. Então, quando mistura esses componentes, essas 2 substâncias, vai ter a formação de bolhas de gás. Então, o que eu posso dizer aí como possam ser os meus reagentes e produtos? Meus reagentes vai ser o ácido clorídrico e o zinco, certo? Um vai estar sendo somado ao outro. Vai haver a reação química, que vai ter a formação de bolhas de gás. Essas bolhas de gás são os meus produtos. Então, vocês podem observar aí o esquema
né, de como é representado a reação química desses componentes, do ácido clorídrico e do zinco. Então, a gente tem a soma, a seta, que é para demonstrar que houve uma reação química, e vai estar separadamente reagentes, reação química e produtos. E na equação química, a gente vai ter que se atentar a fazer a leitura do que está descrita nela, tá? Ou seja, a equação química que representa as reações, né? O que houve quanto reação química. Então, a gente vai observar aí dois exemplos. Não está muito legível, mas vocês podem usar o livro na página 71, que vai estar mostrando a questão do que a gente encontra na equação química. Então, as letras são os símbolos dos diferentes elementos químicos que vão estar envolvidos nessa reação química que é escrita na forma de equação, tá? Então, a gente vai ter exemplos aí do H, que é o hidrogênio, o O, que é o oxigênio, e Zn, que é o zinco. Se a gente for para mais à frente, a gente vai ver o Cl, que é o cloro. Então, cada letra representa o símbolo dos elementos químicos. No capítulo 2, a gente aprendeu a representar as substâncias por meio de fórmulas. Na representação da substância e sua fórmula, o algarismo situado um pouco mais abaixo, ou seja, que está subscrito aí, à direita do símbolo, vai ser chamado de índice. Esses números pequenininhos que vocês podem estar observando aí na equação química, na fórmula, a gente denomina, né, nomeia aí como o índice presente na equação química. Aqui a gente está pedindo para a gente observar, né, a fórmula da substância do gás carbônico. O gás que é gerado a partir do processo de respiração dos seres vivos, que também é adicionados a bebidas como os refrigerantes e etc. A gente vai observar que aí temos CO2. Então, o 2 indica o índice, que é o número de átomos do elemento químico que forma essa substância. Então, o índice do C é igual a 1. Então, não é preciso fazer a representação, já que equivale a 1. Já o índice de O é igual a 2, ou seja, o índice de oxigênio vai ser igual a 2. E aí, a gente tem a ilustração de como ficaria a forma molecular de CO2. Ou seja, a gente tem uma ligação aí molecular entre um carbono e 2 oxigênio. Assim como a gente vai ter os coeficientes, que são números escritos antes dos símbolos das substâncias, que indicam uma relação numérica e que as substâncias reagem e são formadas. Nesse caso aí, a gente vai ver no exemplo, né, que 3 é o coeficiente do hidrogênio, do H2O, gente, desculpa, do H2. E o número 1, que geralmente não precisa ser representado, é o coeficiente de N2. O número 2 é o coeficiente do NH3 nessa equação. Nessa equação química é possível observar, né, verificar, que são necessárias 3 moléculas de hidrogênio e uma molécula de nitrogênio para formarem 2 moléculas de amônia. Ou seja, essa é uma relação numérica e que as substâncias reagem e são formadas. E aí, o objetivo da equação química é descrever uma reação química. Outro detalhe importante são as letrinhas, né? Eu não sei se vocês observaram aí, nessa equação química, que a gente tem aí indicando os coeficientes, a gente tem 3H2, entre parênteses, temos
um símbolo, né? Uma letra G, todos eles vão ter G. A gente vai ter 3H2 entre parênteses G mais 1N2 entre parênteses G. Aí a setinha que indica que houve uma reação química e o produto vem em seguida, que é 2NH3, abre parênteses, G, fecha parênteses. Esse G indica o estado físico das substâncias envolvidas. Então, se a G é de gasoso, se for S é de sólido, se for L é de líquido, se for AQ é de aquoso. Então, toda vez numa equação química também, a gente pode fazer a leitura dos estados físicos que essas substâncias estão num processo que há a reação química, que ocorre a reação química. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Anotem as dúvidas de vocês. Assista o vídeo novamente, faça a leitura pelo livro, tá? Para fixar mais esse conteúdo, a gente está passando por um momento que é necessário a gente se empenhar e se dedicar ainda mais aos nossos estudos. Então, se cuidem, usem a máscara e mantenham o distanciamento.